Olá! Boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, no novo horário, hoje mais cedo, 19h03, né, mais cedo. Talvez você esteja aí na academia, esteja fazendo uma comida, esteja arrumando uma cozinha, enfim. Ou talvez você vai ver em outro horário. Às vezes você vai ver de manhã, no outro dia de manhã, não tem tá problema. tudo certo. O importante é que veja. E hoje a gente tá até de camisa, né, Kenny? Sabe por que a gente fez uma camisa, gente, do podcast? Aqui, tá. Vamos falar a verdade, Ivna. É porque, vou falar a verdade, tá complicado o stand de roupa. A não ser que tenha uma loja aí que queira patrocinar então a gente, pode aí, eu falo assim, se você tem uma loja de roupa e quer nos patrocinar, a gente acolhe. Aí a gente até levanta, dou voltinha pra mostrar o modelo. Porque na verdade haja roupa, né? Pra poder gravar episódios diferentes e tudo. E hoje, com uma querida também. Queridíssima. Amiga nossa, né, Kennedy? De 30 anos. A gente só traz gente assim, de amigo de longa data. Não só traz, mas a maioria sim, né? Então a gente conversava eu falei, olha, Verônica, a nossa conversa vai ser de cozinha mesmo, daquela vão tomar um cafezinho, embora não é café, é água que tem aqui, porque a gente tem muita coisa para conversar. Verônica Maria Alves, 56 anos. Você acredita, Kênia, que ela falou comigo assim, não, eu posso falar também sobre a questão da idade, porque eu já tô aí fazendo 60 anos, aí eu coloquei na cabeça que ela tá com 59, porque eu tô com 49, vou fazer 50 daqui a 2 meses, então daqui a 1 mês, na verdade, né? E aí eu tenho isso clareza. Agora você vira pra mim e fala, mas falta 4 anos, mulher. 4 anos pode acontecer muita coisa. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Em junho eu faço 57. Faz maio, né? Eu faço em junho, Kim. Em junho. 2 de junho. 2 de junho. Mês que vem, com a graça de Deus. Eu faço em junho também, dia 21. O dia que eu casei. De junho. Foi. Eu comemorei um aniversário no seu casamento. Você acredita que eu tenho a toalha que você nos deu até hoje? Até hoje Sério? a gente usa. Nossa! Bordado Toninho e Ivna. Olha só, que bom, que lembrança boa. Presente bom, né, minha filha? Tá durando. Já vai pra 22, vai pra 23 anos já. Que isso, quase 25, tá quase jubileu de prata. Olha só. Então hoje a gente quer bater um papo, Verônica, assim. A gente se conhece, né, do nosso GOL, Grupo de Oração Universitário, Querigma, da FAF BH, né? Lembra? Nem existe FAF mais. Que agora é o direto do fundo do baú. E é bonito, Verônica, porque não sei se você acompanha, hoje o campus é no Buriti, onde tem uma capela dedicada a São Judas, e os jovens se reúnem lá, e é lindo, muito bacana. Você vê que a história teve um fluxo. E aí, Verônica, você formou em letras. Isso. Beleza, sempre soube disso. Trabalhou com... trabalha ainda, né? Trabalho. Ainda na Rádio América. É a mesma empresa, isso, né? É a Rede Catedral, que é composta pela TV Horizonte e a Rádio América. Mas o meu início foi na Rádio América, foi quando eu conheci vocês. Né? Eu estava na Rádio América e fazendo o curso de letras. Você já aposentou? Não, tô quase. Né? Eu aposentaria este ano agora com 57. Mas a lei muda, né? Porém, a lei mudou, vou ter que trabalhar mais um pouquinho. Né? Vou ter que trabalhar até os 62. Mas enfim, estamos aí. O importante é que está com saúde. Com saúde, bem, né? E não dá para parar. Né? Aliás, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está em casa. É verdade. Né? Mas essa história mesmo de 30 anos, né? A Ivna, acho que já tem mais tempo que eu conheci Ivna, mas não conheci. Né? Nós estivemos no mesmo local, no mesmo encontro. Mas em 94, né? Ela depois estava no seminário de 1994. Estava em Viçosa? Lá, em Viçosa. Que bacana. Né? Na época eu participava do Raízes com a Raquel, que fez o encontro, né? O workshop das emoções, né? Já participávamos do mesmo grupo. E depois eu saí da comunidade que nós participávamos juntos na paróquia e fiquei meio sem rumo. E fui para a faculdade e lá eu encontrei vocês, né? E foi um prazer, que foi assim, o GOL para mim foi um presente de Deus. Eu falo que tem épocas em que a gente fica meio perdido, né? Quando é jovem, sai de um grupo, de uma segurança paroquial e fica meio sem rumo. E o GOL veio para mim como um presente. Oásis, né? Era um oásis. A gente viveu coisas lindíssimas, né, gente? Muito boa essa caminhada. Eu sempre trago isso para as minhas filhas, conto histórias, né? E eu digo além, eu falo assim, as grandes amizades que a gente tem até hoje, eu falo assim, quando eles perguntam, né?
Tchaquena. O Martim chama a Kênia de Tchaquena. Kena. Também Kênia, né, gente? Os mais velhos. E outro dia, ela bateu no interfone, aí o João Lucas, ela atendeu, né? Ela bateu no telefone e ele atende. E ele atende bonitinho. Ele, pois não? Porque eles aprenderam, porque eles atendem pelo interfone do meu escritório. Aí, pois não? Aí ele falou, Kênia, ele, diva. Ela engana tudo ali. Foi Kênia, foi muito engraçado. Olha só. E aí, então, a gente viveu tudo isso e eu sempre falo, essas amizades que a gente construiu naquela época são as amizades hoje mais fortes que nós trazemos. Pelo menos para mim, eu posso dizer isso, né? No rol dos meus amigos que frequentam a minha casa, estão as pessoas com quem a gente fez essa experiência fortíssima na juventude, né? E é bonitinho também, por exemplo, Leila referindo os filhos dos amigos, né? Ô mãe, tal, a minha prima, Mariana, que dança balé, do Serginho, né? O Matheus. Então, assim, é bonitinho, né? Vira uma família que o coração escolheu, né? Isso, amigos são famílias que o coração escolheu. Então, assim, é bonitinho porque eles convivem, né? O Antônio, o Francisco, filhos da Vivi. Então, a gente tem essa proximidade. E ela, né? Meu primo, mãe. Qual primo, filha? Tem tanto primo. O Francisco, o Antônio. Então, é muito legal essa fala, né? É uma família expandida, uma família estendida. E aí, Verônica, você então trabalha com produção TV, rádio ou TV? Agora TV. A TV, então já passei pela tudo rádio, dos bastidores da TV e tal. E de repente resolve ingressar no curso de teologia. Eu queria entender um pouco sobre qual foi a motivação. E para além disso, eu quero até fazer um comentário aqui, porque a gente estava comentando, antes de gravar o episódio, sobre o episódio de 15 dias atrás com a Karen. Sim, professora Karen, teóloga, né, e tal. E a gente falando sobre essa questão do recorte feminino ideal e tudo. E aí você até falou assim, gente, eu sou solteira por opção, eu desejei ser solteira, então a gente vai bater um papo sobre isso também. Mas conta pra gente, por que esse interesse pela teologia, como é que foi isso? Olha, inicialmente, eu sempre tive na cabeça, desde adolescente, eu serei professora, né? Tanto que fui fazer o curso de letras, né? E cresci com isso, fui fazer a letras, concluí o curso, tive que parar algumas vezes por problemas de família, doença na família, às vezes problemas financeiros. Então, assim, o curso de letras meu foi todo picado. Mas eu consegui formar, me realizei, né? Como professora, dei aula por uns tempos. E só que tive sempre algo dentro de mim de querer entender mais um pouco o ser humano, de entender um pouco mais a sociedade. E eu pensava já, quando saí da letras, depois que eu chegar lá pelos 50 anos, que eu já tiver me formado, tiver me estabilizado profissionalmente, eu quero voltar para a faculdade. Vou voltar com um outro tempo. E sempre tive isso na cabeça. E depois, né, chegando lá na faixa dos 50... foi no período da pandemia que eu acabei optando pela teologia. Eu pensava em fazer, primeiro, ou a psicologia, que eu gosto de escutar as pessoas, gosto de conversar, gosto de ouvir, gosto de aconselhar. Depois, a história, que é um curso que eu acho que se a gente entende bem o nosso passado, a gente conhece o nosso passado, podemos conhecer um pouco mais o presente, quem sabe fazer um futuro melhor. Eu sempre tive isso. Então, primeiro, a psicologia, a história e, por último, a teologia. A teologia, para mim, é algo muito próximo, porque eu sempre gostei de rezar, sempre gostei da igreja, sempre tive uma proximidade muito grande, uma atuação boa na igreja. Então, eu pensava também na teologia. Só que, falei, na hora certa, eu vou decidir, acontecerá. E acaba que durante a pandemia, né, estava em 2020, e aquele contexto para nós de pandemia foi muito difícil, né? Tem até um livro que eu escrevi sobre o período da pandemia, né, que eu conto um pouquinho dessa história das vivências paroquiais ali dentro desse contexto. E acaba que, numa conversa meio despretensiosa assim, com o pároco na época, que era Padre André, eu sou da paróquia São João Batista, no Salgado Filho, e na época conversando, porque era muito poucas pessoas que a gente tinha contato, né? E na minha paróquia eu era uma das que estava na PASCOM, né, a Pastoral da Comunicação, e numa conversa um dia com o pároco, que era um dos com quem eu conversava um pouco, porque eu moro sozinha, então dentro de casa não tinha muita gente, a não ser pelo WhatsApp, pelo telefone. Você mora sozinha? Moro sozinha.
né? Eu morei com meu pai até ele falecer, né? Meu pai, aliás, sou filho de São Geraldo, Dona Efigênia. Bonitinho. Um casal, assim, 10 demais, né? Eu sou aí a última das 10 filhas desse casal. 10 filhos, filhos. É a caçula de 10? Sou a caçula de 10. Né? E nós vivemos, sempre tivemos essa orientação para dentro da igreja. Então, assim, a história da paróquia tem um pouco também da história do meu pai e da minha mãe, né, da família. E numa das conversas despretensiosas lá com o pároco, e às vezes tinha um ministro, tinha um outro rapaz que comigo fazia a divisão das tarefas na transmissão das missas, e tinha outras pessoas que, por acaso, tinha uma menina que era da PASCOM, mas ela tinha algumas limitações, né, de respiração, então ela tinha todo um contexto de não querer se expor muito. Outros tinham filhos, então é lógico que não se ficar trançando muito, o ideal que seria que ficasse em casa. Então, assim, acabou que eu e mais um rapaz ficamos, até um adolescente, hoje já é um jovem, mas na época tinha 17 anos. Ficamos eu e ele, o pároco, tinha uma senhora que cuidava do padre, que é a Imaculada, e tinha um ou outro ministro da Eucaristia, que tinha ali sempre aquele grupinho de 6 ou 7 pessoas que ficava na paróquia e que cuidava dessa transmissão da missa, né? Não só da transmissão, fazia a celebração e nós transmitíamos. E um dia eu comentei com o padre, né? Eu quero voltar para a faculdade um dia, né? Estou aí já vou fazer 50 anos e eu quero fazer a faculdade novamente, porque eu gosto do ambiente acadêmico. Acho que é um ambiente muito legal, muito dinâmico, né? Ver aquela pulsação do conhecimento ali, isso é muito interessante. Eu contei para ele que eu queria fazer, né, ou a psicologia, ou a história, ou a teologia, e ele sempre foi muito adepto de formar bem os leigos, né, para que nós tenhamos uma boa atuação dentro não só da igreja, mas da sociedade. E ele acabou me convencendo a fazer a teologia. Aí ele me falou que a arquidiocese tem investido na formação dos leigos, né, aqui, para que nós sejamos também não só bons cristãos, mas que a gente seja também bons cidadãos, né? Não dá para separar o cidadão do cristão. Nós somos uma coisa só. E ele me convenceu, e eu fui fazer a teologia, né? Consegui, fiz o vestibular lá, era tão diferente da minha época, da minha época, assim, né? De 30 anos, da primeira graduação. Tinha que ir para a sala, eu fiz vestibular no UniBH, na época, FAF-BH, eram 3 dias à noite, né? Agora não, já foi tudo online, foi uma outra realidade. Verônica, como é que foi isso no início do curso? Você, provavelmente, como é um curso de teologia na PUC, então a maioria alunos mais jovens, vocacionados ao sacerdócio. Homens, né? Homens. Também, majoritariamente, professores homens. Sim. Um ambiente repleto de homens. Então, de tanto homem, você resolveu fazer um trabalho final de mulher? Porque eu pude ler, né? Você me mandou, você fez o seu trabalho final sobre a tentativa de apagamento do poder, da influência dessa mulher ali no início da igreja. Aí nós estamos falando de Novo Testamento, né? Sim. Ou isso já era algo que você trazia essa inquietação? Não tem nada a ver com o cenário. Tem e não tem, né? Porque essa inquietação eu sempre tive, né? Por que há tanto machismo na sociedade? O que leva a sociedade a ser assim? E falo não só pela parte dos homens, mas tem mulher também que é machista. Né? Então, assim, isso sempre me inquietou. Mas o tema do meu trabalho surgiu depois, né? A turma que eu frequentei na universidade foi uma turma muito eclética, né? Nós tínhamos lá alguns seminaristas, porque foi no período da noite, né? Os seminaristas normalmente são todos no período da manhã, mas alguns também à noite. E a nossa turma era assim do pessoal muito maduro. Tinha gente de 45 anos para cima. A maioria era outro perfil. Então tinha um ou dois lá que tinha 30 e poucos anos, os outros todos acima. A Silvia, Maurício, Silvia, a Marta. Tinha muitas mulheres então na sala? Sim, muitas mulheres. Tinha mais mulheres do que homens. Foi um outro perfil. Não imaginava. Né? Então, assim, é outra história. Tinha alguns candidatos ao diaconato, né, homens já com pais e mães de famílias também, né, alguns assim já
passando dos 60, dos 70, então foi bacana. muito eclética essa realidade. Então foi uma turma bem diferenciada, né, em termos de idade e em termos também de formação, né, porque tínhamos nós que já tínhamos passado por uma graduação e tinha gente que teve que fazer o EJA para conseguir o ensino médio para depois ir para a faculdade. Então foi uma turma bem eclética e o bacana é que a gente se ajudava o tempo todo. Porque quem tinha saído do banco da faculdade há muito tempo tinha que pegar o ritmo de novo, e quem ainda não tinha feito a faculdade tinha que aprender. Né? Então, é uma turma assim, bem diferenciada. Inclusive na idade. Né? Eu entrei com 51 anos, com 52, e formei com 56. Então, realizei o meu sonho aí de fazer a teologia após os 50 anos. E a escolha do tema, né? Eu fiquei naquela, o que eu vou fazer de TCC? E você falava dos professores, que a maioria são homens, e realmente tem poucas teólogas ainda, né? Nós só tivemos, acho que 3 professoras mulheres dando aula na PUC de teologia. Em 4 anos de curso. Em 4 anos de curso. São poucas mulheres. Eu já dei aula nesse curso, eu seria essa professora. Eu dava aula de pastoral da comunicação. Imagina eu ensinando para a produtora da televisão, para a mulher responsável pela pastora da paróquia ensinar. Imagina, nós sempre aprendemos o tempo todo. Mas são poucas teólogas. E uma das teólogas que deu aula para nós foi a Áurea Marim, né? E ela, inclusive, ela deu aula de cristologia, deu aula de eclesiologia para nós, começamos bem, e ela foi a minha orientadora. Aí ela começou, né? O que você vai fazer? Aí eu pensei para mim, eu gosto muito de Bíblia, gosto do texto bíblico, gosto de ler a Bíblia. Sempre gostei de produzir textos, de ler texto, de revisar texto. Então eu pensei nisso, vou fazer algo relativo à Bíblia. Tinha que fazer o recorte. Aí eu falei, o que eu vou fazer de recorte? Aí comecei a pensar na história. Né? Eu falei, eu acho que eu vou ali no início da igreja, como que foi que surgiu a igreja. Pensando nisso, aí depois, mas tem que recortar mais ainda, tem que fazer um recorte a mais. Falei, vamos falar da questão das mulheres. E aí foi que a Áurea começou a me ajudar a burilar mais isso. Apurar, né? Apurar isso tudo. A última vez que eu encontrei com a Áurea, que foi em 2023, Sim. na PUC, por acaso, a Áurea, só para quem entender, ela foi missionária, ela passou pela experiência religiosa missionária, depois ela saiu, e aí ela vai entrar nesse mercado, né, que é um mercado difícil, teológico, né, para poder ter trabalho, num ambiente extremamente com muitos homens, né, marcado, a igreja tem essa marca também. E aí, quando ela me encontrou, eu fui lá e eu fui falar com ela do Viva Sua Real Beleza. E aí ela falou assim, não, a gente precisa conversar muito. Sabe o que ela estava pesquisando? A questão do abuso. Olha que bacana. Ela estava pesquisando e descobrindo coisas assim. Então, assim, o abuso presente nas relações de igreja, né? O famoso abuso espiritual. Sim. Sobre as mulheres. Então, um tema bacana. Mas ela faleceu, né? Foi uma coisa assim, foi um susto. Foi de repente. Ela morreu assim, eu levei um susto. E acabou que a gente não conseguiu fazer a live. Então, essa coisa da mulher já estava ali incomodando ela já há um tempo. Isso, há algum tempo. Eu lembro que ela já tinha me orientado a primeira parte. Eu conversei com ela numa terça-feira, já nos finalmente ali, para ela ler o meu trabalho e fazer as pontuações. Conversei com ela na terça, na sexta ela foi para o CTI, no domingo ela faleceu. Nossa, então mas foi ela assim muito. AVC, ela tinha diabetes, né? Então assim deu um pico e aí vem toda. E ela também era bariátrica, ela talvez tivesse também uma... Isso, então o organismo já não respondeu tão bem, né? Aí, mas infelizmente. E aí eu fiquei meio perdida, assim, minha orientadora faleceu, e agora? Isso foi ano passado, maio para junho de 2024. E então os orientandos dela tiveram todos que serem distribuídos, né, para outros professores. E acabou que o meu orientador foi aquele que me convenceu lá no início, né, a fazer a teologia. Padre André ficou como meu orientador. E ele me falou, olha, eu não tenho lugar de fala,
Mas eu vou colocar uma outra mulher como segunda leitora, porque o seu lugar de fala precisa ser lido também por uma mulher, tem que ter essa pontuação. Então ele chamou a professora Rita, a irmã Rita é uma religiosa, que também foi a minha co-orientadora. Né? Então foi por aí. Agora a questão da escolha do tema, realmente isso me incomoda, né? Olhar a Bíblia, ele tem coisas que não encaixa. Né? A gente fala, Jesus valorizava muito as mulheres. Os escritos, né, alguns escritos valorizam, mas tem outros também que você fala lá, puxa vida, a mulher tem que ser submissa ao homem. Não é uma questão de defender bandeira, levantar bandeira, não é isso. É como ler aquele texto e tirar dali lições que sejam propícias para homens e para mulheres. Né? Lá contemporâneas, né? Como a gente falava com a Karen Colares, né? A doutora Karen lá, em relação à questão do que acontece muito, das pessoas pensarem um texto e interpretarem de maneira completamente desconectada do contexto, da audiência, né? Então isso é muito perigoso, né, inclusive. Muito. É uma visão parcial, né? Uma leitura muito parcial fundamentalista, né? Não, e hoje assim, em proporções ainda mais graves e maiores, né, que pode deixar rastros muito piores, porque se antes isso já existia no contexto fora de mídia social e desse fenômeno hoje que a gente chama de corte, que você tem que ter um corte poderoso para poder driblar o algoritmo para a audiência, então nada como pegar um corte descontextualizado, jogar na rede, viralizar, sempre polêmico e tomar uso político dele, e aí vai, né? E eu li o seu trabalho, né? Eu achei, é um artigo, né? É um artigo, porque é um artigo, foi até bom ser artigo, porque aí deu para ler antes da conversa que eu ia ter. E eu acho interessante que você faz questionamentos, né? Você passa por algumas figuras ali, Marta, Maria, mãe de Jesus, a mulher cananeia e outras figuras, mas no final você traz alguns apontamentos de esperança com o Papa Francisco, né, Verônica? Sim. O Papa Francisco é uma figura, assim, hoje em dia nós podemos dizer que é o principal líder, né, da humanidade. Né? Não um líder de querer ser, né, aquela, né, que dá a última palavra. Não é um líder de simbologia de poder, mas é de agregar, poder, né? Isso, e de inspirar, colocar, né, bem na liderança. De inspirar, de colocar a gente para pensar, né, de pensar o mundo atual, de pensar a sociedade, as sociedades, de pensar os papéis que nós temos hoje em dia. Então, assim, é uma esperança para nós. Hoje, quando a gente olha para a igreja, agora deve ter uns 15 dias, ou 3 semanas no máximo, que foi a primeira mulher prefeita da cidade do Vaticano. Né? Isso na história de mais de 2.000 anos. Só foi possível, né? Por Francisco, né? Por Francisco, do Papa Francisco. Tem um diferencial, né? E alguém que é muito pé no chão, né? E alguém que lida muito com a humanidade. É o ser humano que está em pauta, não é uma instituição. A igreja é uma instituição forte, ela é sim. Ela é uma instituição forte porque ela é divina, mas ao mesmo tempo também ela é humana, né? Tem pessoas ali dentro. E onde tem pessoas, tem que ter pensamentos diferentes. E se a igreja existe, ela existe porque tem homens e tem mulheres. Não dava para existir sem um e sem outro. Né? A humanidade não existiria sem isso. Né? Quando Deus cria, Ele cria o homem e a mulher. Ele cria os dois ao mesmo tempo. E a igreja é isso tudo junto. Né? São os dois que vão caminhando juntos, um auxiliando o outro, mas sem um querer passar por cima do outro. Só que as sociedades patriarcais, os contextos culturais, né, tudo isso, a própria legislação, muitas vezes desfavorece a mulher. Né? Então é uma história muito antiga. Acho que vem isso desde de um Antigo Testamento, nas influências da cultura, né, de cada povo. Tudo isso influencia. E hoje nós temos aí um diferencial em termos até de lei. Né? Já há países com legislações muito bem desenvolvidas para proteção das mulheres sim, mas também ao mesmo tempo de permitir um avanço dessas mulheres. Não é só proteger, tem que também ter políticas públicas, políticas que alcem, né? Dê às mulheres o alçar novos cargos, novas ideias, né? De caminhar mais livre.
né? Não é só levantar uma bandeira, não é isso, não é esse o propósito. E não é ser contra os homens ou ser par e maiores par com os homens. Isso. Cada um cumpriu o seu papel. Cada um cumpriu o seu papel. Você dentro da sua casa com seu marido, você com seu marido. Ali não tem um que é mais do que o outro. Vocês são uma família. E o bacana é que assim, a referência que nós temos é a Santíssima Trindade. A comunidade familiar, ela é imagem do quê? Da família divina, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, assim, essa é a imagem perfeita, é a comunidade perfeita. E a gente se inspira nessa comunidade, nessa trindade também, para fazer as nossas questões, né? Verônica, uma coisa que eu achei interessante, eu nunca tinha parado para pensar no seu trabalho. A gente sabe que ali no primeiro século você tem a influência dos padres da igreja, que é a patrística, né? E que traz muito conhecimento. Vira e mexe, sempre faz referência a isso. Os padres da igreja, patrística, os padres da igreja. E aí você traz um olhar assim, por que não se fala das madres da igreja? Porque elas também estavam lá, né? Porque a gente sabe que daquela primeira comunidade ali saem as discípulas, né? Que estavam ali, que espalham o evangelho. Tem uma autora que eu gosto muito, desde a primeira vez que eu li, que é uma teóloga mexicana, ela chama Elza Tomés. E ela defende o seguinte, que Maria Madalena, por exemplo, se não fosse um texto escrito por uma sociedade patriarcal, judaica, né, patriarcal, ela teria o título de uma apóstola, assim como teve Pedro e Paulo, pelo papel dela ali na igreja. Ela tinha um papel de liderança muito forte, né? Até pelo fato dela receber nome, Maria Madalena, que as mulheres não eram nomeadas, né? Testemunha da ressurreição. Então tem uma série de aspectos, né? Do ponto de vista assim, mais de espiritualidade, eu fico imaginando que o nível de intimidade, de conhecimento que essa mulher tinha da figura de Jesus é algo... Porque você pensar que ela reconheceu na cena ali da ressurreição que era o mestre pela voz, quando ele a chama pelo nome, quando ele a chama pelo nome, né? E que é lindo, né? Maria. E se é um corpo glorioso que não dava para ser visto, não toca em mim, né? E ela reconhece pela voz, eu falo assim, caramba, que nível de intimidade, conhecimento também que um tinha do outro. E que ao longo da história foi feita uma confusão absurda em torno da figura dela, que para muitos ainda tem. Fala como ela se fosse prostituta, que se ela fosse mulher, ela é tudo. Ela era mulher prostituta, ela era adúltera. E ela era aquela mulher pecadora que lavou os pés de Jesus com perfume. No filme A Paixão de Cristo, inclusive, a leitura que Mel Gibson faz de Maria Madalena é da mulher adúltera, não é? Porque aquela cena depois da pedra, isso, que enxuga o sangue depois na hora da paixão. Mas por que a gente sabe que ele faz essa cena? Porque ela está lá enxugando tem uma cena emblemática dela tá limpando o sangue ali na hora do flagelo, e ela lembra do momento em que ele foi lá e a defendeu de ser apedrejada. Quer dizer, faz uma alusão dela como outra mulher. Isso, né? E só que, na verdade, não tem, né? Na Bíblia não tem nenhum elemento que indique que ela era essa prostituta ou que ela era aquela Maria que lavou os pés de Jesus. Não, na Bíblia não tem nada disso. E nem escritos literários da época também não tem. Isso veio mais tarde, até com o disse-me. Eu lembro que um dos professores comentava que mais ou menos ali pelo ano 400 e alguma coisa, eu esqueci o nome do historiador, mas ele é que fez essa referência de Maria Maria Madalena, né, sendo como uma prostituta, e isso foi correndo pela história afora, e nós ainda o que eu já estudei a respeito disso fala que foi um Papa Gregório alguma coisa que fez essa alusão acho que foi o ano 1400 alguma coisa, em que ele numa homilia ele fez essa confusão de que Maria Madalena é a mistura dessas três mulheres, e aquilo ficou, tanto é que depois veio literatura sobre isso. Esses filmes que tratam como se ela fosse amante de Jesus, etc. E tal. E aí veio toda uma história dessa, assim, né? Era uma das madres da igreja que mereceria
ter tantos elementos como tem para os homens, né? Quando nós pensamos nas madres da igreja, tem a Maria Madalena, tem a própria Marta, tem a mulher cananeia, todas essas são mulheres que fizeram história e que tiveram uma convivência muito próxima com Jesus. E depois deles também, depois que vieram os apóstolos, vieram os primeiros, os padres da igreja. Então, assim, tinha mulheres ali que escreviam, tinham as suas obras, mas que eram publicadas com nomes masculinos. Para conseguir ser publicado. Para conseguir ser publicado. Então, assim, é um desrespeito com as mulheres. Hoje nós olhamos e vemos isso como um desrespeito, e como tal é um desrespeito. Mas por que tem tão poucos elementos sobre essas mulheres? A gente conhece muito pouco. Quando a gente vai ler, tem os Irineu, Policarpo, são os padres da igreja lá do início. Mas e as mulheres? Onde é que elas estão? Elas estavam lá. Onde é que elas estavam lá? Na história, por exemplo, de São Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia, né, para o latim. Tinha mulheres que o ajudavam. Tinha a Paula e a Eustóquia. Tem muito pouco elemento, tem muita coisa que está escondida e que literalmente é o termo que você usou, apagamento, né? Apagamento, tentativa de apagamento, ou apagamento mesmo. Acho que você falou tentativa para pegar leve, né? Mas na verdade foi um apagamento mesmo, né? Acaba fruto também daquele contexto da época, contexto, que a gente social, né? Tudo isso. Se até hoje tem isso, gente, né? Como é que a gente vai tirar isso do século I, quando se até hoje ainda continua existindo esse apagamento nas relações de trabalho, a mulher que ganha menos, não é? Né? A falta de que oportunidade. faz o mesmo tipo de trabalho, encargos, né? Quando você tem a descrição dos cargos, você tem aí a descrição de salários completamente diferentes, né? Assim, é muito complexo mesmo. A gente ainda tem que caminhar muito. Caminhamos muito, mas a gente ainda tem que caminhar muito ainda para conseguir esse lugar, né? Assim, esse reconhecimento, também, essa abertura. Né? E eu vejo também, eu comentava com a Verônica, que falava assim, nossa, eu acho que até a gente acaba tendo uma visão equivocada dessa postura feminista. Né? Falando, não, você é católica, né? Você é cristã, você não pode ter essa postura. Porque a gente fica presa aos estereótipos. Né? Assim, na verdade, se você tem essa visão de justiça, né? de igualdade, é importante que a gente tome esse lugar de protagonismo, de entender que tanto homem quanto mulheres têm essa postura de protagonista, né? Assim, então é importante que eles sejam reconhecidos como tal, né? E não ficar só com um grupo específico, né? Isso, e acho também, eu colocava no dia que eu fui defender o meu TCC, né? Eu tinha um padre na minha frente e eu colocava justamente isso para as mulheres também. Tinha mais mulheres na sala me assistindo do que homens, né? Tinha o padre, acho que mais uns dois homens lá. Eu falava para ele que há algum tempo na igreja isso seria algo impossível. Né? Eu estar ali diante de um orientador que é doutor, é PhD em teologia, é coordenador de curso, e eu ali só uma mulher dentro de um contexto ainda machista, dentro da igreja, mas que estava falando da tentativa de apagamento com ele, e que ele era o meu orientador nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que tem uma abertura pequena ainda, mas tem também uma ousadia, porque mulheres fazendo teologia hoje em dia, né? E mulheres até com uma cabeça, se eu tenho uma cabeça de mulher de 50, 60 anos, ali dentro da nossa sala tinha mulheres de 70, 75 anos. Então, assim, são gerações que vão se passando e que vão também tomando posse do seu lugar, vão tomando consciência de quem são, do seu papel dentro da igreja, dentro da sociedade, que vão também avançando. São mudanças que a gente também tem que se permitir fazer. Não tinha leigos, né? Não eram só... Não tinha leigas. Mulheres, até pouco tempo, eu conversava com uma das minhas irmãs, ela está com 73 anos, a nossa diferença de idade é um pouco mais, é uma das irmãs mais velhas. E ela falava que até pouco tempo, quando ela era jovem, não havia mulheres, por exemplo, vicentinas. As mulheres não poderiam participar da conferência, das conferências da Sociedade São Vicente de Paulo.
Mas aí, aos poucos, isso foi se abrindo e hoje as mulheres estão ali, inclusive, e são atuantes. Então, são mudanças que vão acontecendo e que as mulheres também vão avançando. E tem que avançar. E nós somos esse carro que vai puxando, né? A locomotiva, né? Aquele que vai lá da frente puxando os outros vagões. E nós temos que ter esse papel, sim, o tempo todo. Né? É uma atuação que muitas vezes é custosa, porque a gente acaba se expondo bastante, né? Mas a gente tem que ter essa ousadia também. Que se abre um espaço e a gente, por menor que seja, a gente não toma conta, ele fecha de novo. Aí a gente reforça o que a gente gostaria de combater, né? E assim, o papel da mulher hoje em dia dentro da sociedade. Eu falo que assim, a cobrança sempre é feita, né? Você tá nova, você começa a namorar, vai casar, vai ter filhos, não sei o quê. Vai ter irmão, vai ter as escolhas de vida. Aí se dá irmão demais, nossa, você é louco de ter tem dado muito, tanto então filho, assim, tudo coisa que você fizer, tem um comentário para menos, né? Então vamos falar um pouquinho disso agora. Agora eu queria falar um pouquinho da Verônica, da mulher Verônica. Agora eu vou esquecer um pouquinho a Verônica teóloga, a Verônica professora, produtora. Verônica, uma vez, eu tenho 2 colegas que já estão aí com seus 40 anos, na época nem tinha 40. E não arrumaram namorado, acabaram de casar, ficavam falando que o mercado tá difícil demais, etc. E agora também com a questão do homossexualismo, tá cada vez mais difícil mesmo, né, de arrumar. Porque eles têm até os memes assim, né? Tem. Já sempre teve menos mulher que homem, e agora então ficou mais complicado. Mas o fato é que ela uma vez fez uma piadinha, mas é uma piadinha que faz a gente pensar. Ela falou assim: eu morro divorciada, mas eu não morro solteira. No sentido senhora, de que você morreria solteira feliz. Não, ela quis dizer o seguinte. A piada, exatamente, é como se você precisasse. Não, eu acho que a palavra a piada, ela é autoexplicável, mas não é piada. Ela falou assim, eu falei, você tá de gozação? Falou, de jeito nenhum, eu morro divorciada, mas não morro solteira, no sentido de que morrer solteira seria um castigo, né? Como se fosse uma coisa assim, ninguém te quis. Você não foi escolhida por ninguém, você foi relacionalmente fracasso. Olha só, eu falo, você não foi escolhida, você não podia ter escolhido? Eu quis escolher, não escolher ninguém, quis ficar sozinha, quis me escolher. É por aí, acho que... E aí eu queria falar o seguinte, por quê? Fica mais aquela ideia, ou a mulher vai casar, ou ela vai para uma vocação religiosa. E existe nesse ínter aí uma vocação leiga, que é exercida na grande maioria por mulheres, que é maravilhosa. Inclusive não só na igreja, mas na sociedade. Então, eu tenho uma cunhada que ela é essa pessoa, que eu falo assim, ela é a papisa, assim, que ela faz aquele papel do coração da mãe, da família, ela assumiu o lugar do meu sogro, da minha sogra, ela tem aquela vivência na igreja, ela tem o cuidado, ela faz o papel da mãe, embora não seja a mãe biológica, né? E isso na vida da Verônica, como é que é? Eu não me recordo de ter visto em nenhum momento desses longos anos você como namorado e tal. Isso, como é que foi para vocês? Como é que é? Como é que é? Como é que é? É algo que é muito... Quem olha de fora acha assim, a mulher tem que estar junto com o homem para ser feliz, para ser realizada. Né? Essa é a primeira visão. Se você não tem um homem, você não é feliz. Acontece que você tem escolhas. Né? Primeira coisa, eu tenho que me dar bem comigo mesma. Né? Outro dia eu vi um dos podcasts de vocês que vocês comentavam do Celton Mello, né, que ele falava da solitude, né, que aí eu vi Você se identificou, né? Eu me identifiquei quando ele falou assim que mora sozinho, que chega em casa, o silêncio, eu gosto do silêncio, e eu gosto de chegar em casa, eu gosto de silêncio. Eu falo assim, eu não tenho problema nenhum de dividir o espaço com ninguém, não tenho problemas de convivência, mas eu prefiro morar sozinha. Eu me gosto, eu gosto da minha companhia, eu me realizo. Comigo? Né? Eu comigo. Né? Então, assim, primeiro, a solidão e a solitude. Né? Tem momentos de solidão, tem hora que seria interessante ter alguém ali para partilhar a vida, tem. Aí, só que, assim, os momentos maiores são esses que eu gosto de ficar comigo mesma. Eu gosto de estar sozinha, eu gosto de morar sozinha, de não ter relações. Né, com familiares, com amigos, com um homem, não é isso. É você estar bem, mas você assim, ter uma cabeça boa também, porque se você não compreende também que você com outra pessoa não daria certo, né, ou assim, eu pensava,
casamento para mim, enquanto cristã católica. Se eu casar, eu quero casar e morrer casada, né? Morrer, ou seja, os dois juntos, né? Vamos viver juntos ali até que a morte os separe. E os candidatos que eu tive, eu pensava, eu não vou separar amanhã, eu né? não vou conseguir levar isso até que a morte nos separe. Eu gosto do meu silêncio, eu gosto de um espaço mais eu, né? Isso podem olhar de fora e achar que é um egoísmo. Eu não vejo como um egoísmo. Eu veria como um egoísmo se eu não tivesse ninguém para as relações, investir nas relações também, enquanto pessoas. Falar, por exemplo, de viajar, né? Viajar com alguém, viajar com amigos, viajar com família. Então, assim, se eu me isolasse, eu seria egoísta. Mas só que não é a questão do isolamento. Não vejo, se eu vivesse, uma coisa que às vezes pode ser até meio contraditório, eu fico pensando na vocação dos eremitas. Eles ficavam lá nas cavernas, não tinham ninguém, não conviviam com ninguém. Aí eu fico pensando, puxa vida, ser santo assim é muito fácil. Não vou conviver com ninguém, o outro contraponto do outro vai ser difícil. Né? Então, assim, esse tipo de vocação não me interessa. Mas de até você os se eremitas isolar. têm mudado, mas né? tem mudado, Eu tenho um amigo eremita, um padre, que é o padre Alberto, que o eremitério dele, a gente já foi visitar. É muito interessante, né? Retirado, sim, mas é um retirado, ele tem um processo de eremita muito diferente, assim. Então, o povo que era da paróquia ainda participa, vai lá. Tem alguma relação com ele, relação, né? Eu acho que a gente tem hoje até um novo desenho desse contexto. Sim, assim. eremita, eu conheço raiz, o eremita, né? assim, que é o padre Alberto, né? Que a gente já fez missão há muitos anos na paróquia dele. Aí ele optou em fazer isso, né? Ele se retirou, mora numa casa bem retirada. Você chega no carro só tendo um pedaço, depois tem que subir tudo para poder chegar na casa dele. Não dá para chegar sem ser andando. Achei muito interessante que ele falou: Kênia, você sabia que está aqui debaixo dessa mesa? Eu falei: não, padre Alberto, ele aqui, ó, aqui tá o meu caixão. O caixão não, é a primeira coisa que eles fazem, né? É debaixo da mesa. É um caixão? Não é um caixão, é uma urna, né? Uma urna onde eles vão ficar. E lá ele construiu uma capela, quando eu fui ainda estava agora já está construída, né? Porque era antes de ter a Leila, e eu não voltei lá ainda, depois com a Leila, né? Que é todo de vidro no alto da Serra da Piedade ali, sabe? Imagina a vista, um lugar maravilhoso, lindo, né? Assim, tô doida para voltar de novo no Padre Alberto lá. Mas é muito interessante, até eu acho que os eremitas, pelo menos o que eu conheço como referência, ele não se isolou completamente, né? Não. Isso, essa que é a diferença. É a gente não se isolar completamente das pessoas que nós amamos também, porque senão fica parecendo assim, você não ama ninguém, você não está aí nem aí para ninguém. Não é isso. Eu venho de uma família muito grande. Então, assim, até para ficar sozinha é difícil. Né? Porque toda hora tem alguém da família, tem um sobrinho, tem um irmão, tem sempre os amigos. Né? Então, até para ficar sozinha é difícil. Então, assim, é quando a gente investe nas relações. Acho que primeiro eu me entender, eu me conhecer. Né? Será que para mim é um sofrimento ficar sozinha? Eu falo que não é. Muito tranquilo. É uma opção. Né? É uma opção. Não tenho medos. Tem gente que não dorme sozinha em casa. Eu não tenho medo de dormir na casa sozinha. Para mim, tudo isso é muito tranquilo. Eu sinto falta de pessoas? Sinto. Tanto que se eu tiver que ficar em casa o tempo todo, o dia inteiro, eu sinto falta de conversar com alguém. Eu sinto falta de estar em contato com alguém. Então, assim, eu não posso viver ali dentro daquele meu mundinho. Eu preciso também me comprometer com os outros, até para que os outros também se comprometam comigo no sentido de cuidar um do outro. A gente precisa desse cuidado. Ô, Verônica, e falar em outro, você comentou comigo, eu não entendi errado, que você está voltando para a sala de aula? Você falou isso para mim? Na verdade, eu estou voltando assim, para algumas disciplinas, né? Que, por exemplo, grego, que eu fiz na teologia e não consegui aprender nada, que foi durante a pandemia. Não, então você está voltando como nesse estudante. Caso, como estudante. Eu imaginei que você estava voltando como professora. Eu falei, ela está muito animada de pegar... De uma nova turma, né? Mas isso não está fora de cogitação. Ela está sempre aberta, né? Sempre aberta. Muito bom o movimento eu acho interessante isso, porque o ser professora, para mim, era um sonho. Eu vim parar na área da comunicação, eu falo assim, a vida que me trouxe para a área da comunicação. Porque não foi por escolha minha. Né? Igual o meu caso com a fotografia. Né? A gente foi escolhida pela fotografia. Né?
Então, assim, e não tiro essa possibilidade, não. Quem sabe eu ainda, agora vou me aposentar daqui a um tempo, né? Vai que, né, voltar. Eu volte para a sala de aula, né? Porque é algo que, sabe, quando está lá no coração, assim, você tem aquele desejo. É a famosa cachaça boa, para quem nem bebe. Né? A gente fala cachaça boa, mas a gente nem bebe. Nem bebe. Não, até que é bom, uma cachaçinha também é bom de vez em quando. Não bebe nada. Mas não está descartada essa possibilidade, não, de voltar para a sala de aula. Porque eu gosto de ensinar. Eu lembro que eu tive uma experiência bem interessante com Santa Terezinha, porque eu sempre tive o desejo de ser professora, como eu falei no início. Tanto que fui fazer um curso de licenciatura pensando em sala de aula. E depois caí na área da comunicação. E isso, de certa forma, sempre me incomodou, porque eu sempre convivi com muitos jornalistas, publicitários, e às vezes o mercado, por exemplo, para jornalista aqui no nosso estado, ele é meio restrito. E aí eu estou lá dentro, eu não escolhi a comunicação, eu não escolhi isso e estou lá dentro. Então isso ficava ali, eu estou ocupando o lugar de alguém. Eu estou ocupando o lugar de um jornalista, de alguém que sonha com isso. Então isso sempre ficava lá dentro de mim. E um dia, lendo a história de Santa Terezinha, da realização dela, né, enquanto santa missionária, a padroeira das missões, né, sem nunca ter saído de dentro do Carmelo. Né, aí eu falei, ou seja, o coração de Terezinha era missionário. E eu tenho isso para mim também. Eu gosto, por exemplo, eu gosto da catequese, sempre fui catequista, né, dentro da igreja. Então, assim, não deixa de ser uma forma também de exercer o magistério diferenciado, ensino, né? Diferente. Mas é o ensino que está ali. Então, isso também me satisfez. Então, saber que Santa Terezinha nunca saiu do Carmelo, mas é a padroeira das missões, doutora, né? Me deu uma tranquilidade de atuar também dentro dos meios de comunicação. Tanto que eu tive que me qualificar para ser uma jornalista, para estar quase me aposentando nessa área. Você fez jornalismo? Eu não cheguei a fazer, fiz disciplinas isoladas. Porque quando eu me firmei no mercado aí, né, na televisão, eu estava naquela transição de precisar do diploma de jornalismo ou não para ser atuante. Foi mais ou menos ali 2005, 2006, essa discussão. Então, assim, eu fui para a sala de aula para fazer disciplinas isoladas de jornalismo, pensando nisso. Bom, já que eu estou dentro de uma televisão, eu preciso me qualificar para aquilo ali. Fiz algumas disciplinas isoladas, aí derrubou, não precisa mais do diploma para ser jornalista. Aí eu fui fazer uma pós em comunicação. Teve. Foi derrubado? Foi, não precisa ser, não precisa do diploma para exercer. Isso. Né? Qualquer um pode exercer. Pode exercer. Acaba que a contratação, o povo acaba contratando quem faz, jornalista. As faculdades continuaram, mas não tem obrigatoriedade mais, né? Tem um tempo, eu ainda estava na faculdade. Já tem um tempinho. Nossa, tempo. Pode terminar, termina. Mas aí me qualifiquei então para atuar como jornalista e acabo que estou me aposentando quase nessa profissão. E eu falo que, assim, se eu fosse professora, talvez eu não tivesse tido tantas experiências boas como eu tive como jornalista. Né? Um pequenininho, mas que para mim foi muito significativo como jornalista e como professora. Esse pensamento eu tive justamente dentro da Basílica do Santo Sepulcro. Em determinado horário, fecha-se a Basílica, né, em Jerusalém, ali do Santo Sepulcro. Você foi lá? Eu fui lá, estava lá em loco. Vontade de conhecer. E o interessante é que, assim, eu fui lá como jornalista, porque eu fui fazer uma série, né, de programas para a TV Horizonte sobre a Terra Santa. E chega 9 horas da noite, ninguém mais entra e ninguém mais sai da capela, da Basílica do Santo Sepulcro. E aí, quando eu estava ali, eu falei, gente, se eu fosse professora, eu não teria tido essa experiência aqui. Então, assim, foi muito interessante, porque tem lugares que só jornalista que entra. Tem lugares que, assim, eles são acessíveis, né, mas não é acessível para todo mundo. É só para a imprensa. Só para a imprensa. Aí eu falava, nossa, que bom isso. Né? É um presente que Deus me deu, até para poder me tranquilizar o coração, de eu achar que eu estava no lugar errado.
né, de estar numa profissão ocupando um lugar que não era meu. Aí eu falei, por que que isso vem acontecer comigo também? Por que que Deus me colocou nessa? Ele lá sabe o porquê. Mas é uma realização que às vezes a gente não tem ideia, né, do que está acontecendo no coração da gente, o que as pessoas que estão em volta nos veem. Né? Muita gente na TV onde eu trabalho reportam-se a mim mais pelo lado do jornalismo católico, do jornalismo cristão, não tanto ali do jornalista, sim, sim. Né, do factual. Porque né? você é uma referência, transita nessa Isso. área, domina para não cometer nenhuma gafe, também, nenhum erro, nenhuma coisa assim. E agora a gafe até teológicas, porque ainda também, agora, a responsabilidade aumenta. Agora o sarrafo subiu, né? Subiu bastante. Mas então são experiências de vida. Mas eu nunca deixei de ser professora. Eu acho que assim, isso tá dentro de mim, né? Isso é muito nato, né? Kênia é professora, Ivna também já é professora. Hoje então, não exerço tanto mais, né? Mas a gente gosta, né? Eu acho que a comunicação é isso, né, gente? Sim. Você comunica, você está ensinando, você está formando. E o nosso tempo acabou, meninas. Nossa, conversamos 50 minutos. Olha aqui, Maria. A gente sempre traz um presente para as divas. Super diva. Olha aí, ó. Olha só, gente. Depois você procura quem parece como você é. Vou me identificar aqui. Ai, que linda. Para filha da Leila, para filha da Kênia, a Leila, eu sou essa daqui, ó. Uma boca bem grande, sabe por quê? Que ri muito. Bacana isso, né? É feliz. Isso é a imagem que fica, né? Pra criança. Que é bacana demais. Vou me identificar. Eu tenho uma sobrinha neta, eu falo que assim, é uma felicidade. Eu não sou mãe, mas eu tenho a graça de ver 4 gerações de família. Eu já tenho sobrinhos bisnetos. A minha sobrinha neta já tem filho. E uma das minhas sobrinhas netas, eu lembro que ela toda bonequinha, assim, que ela achava que tinha o cabelo enroladinho, assim, todo crespo, todo afro. Ela olhava, é a Tia Ló. É a Tia Ló. Ela olhava, então, assim, qualquer lugar, a personagem que ela via, então, assim, como que a imagem fica na cabeça da criança? Fica. Isso de ser, né, de olhar e identificar alguém, identificar a Ivna pelo sorriso, identificar a Kênia pelo batom vermelho, pelo esmalte vermelho. Como que isso é bacana? Vira marca, né? Vira marca, né? Muito bom. Vou me achar aqui. Tá bom. A sua tá aqui. A minha tá aqui, aqui novinha, certinho. Vou levar. Então, Deus querida, pague. muito obrigada. Obrigada por esse bate-papo legal. Eu falo assim que você é a mulher dos bastidores, né? Depois a gente poderia até fazer um outro episódio, você contando como é que foi a experiência de estar do outro lado. Ela, quantas vezes já nos convidou para ir lá, né? Para algum assunto e tal. E hoje foi gostoso a experiência de estar do outro lado? É interessante. É diferente. Bem diferente. Porque eu ficava lá controlando o tempo, controlando a imagem. Então, mas que coisa legal, né? Eu levei há mês passado um grupo de idosas lá na TV Horizonte para gravar o programa Dedo de Prosa. E a coordenadora do programa depois ficou com aquela sensação comigo, assim, dizendo assim, Ivna, eu achei que não deu para falar, eu não falei muito, eu sei lá, será que eu consegui explicar? Eu falei, minha querida, televisão é isso, porque não é você falando o tempo todo, você vai falar, o outro vai falar, e é sempre assim, você fala cronometrado, né, e fica ali. Eu falei, por isso que podcast é realmente a melhor cachaça, porque a gente pode conversar mais livre, né, você não fica com essa prisão, assim. Não é controlado demais. Você tem a possibilidade de mergulhar nos assuntos. Ainda mais se você tem um produtor santo, né? Igual a gente tem certeza, o áudio, mas a gente vai terminar, viu? Você falou vamos terminar. Pega a caneca pra gente fazer o brinde. Lembrando que semana que vem, novo horário. 19h03. Se inscreva no canal, nos siga. E compartilhe. Compartilhe esse conteúdo aí. Tchau, tchau. Tchau, gente.